Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Desde já convido você a estar curtindo o vídeo desta celebração, também compartilhando com seus amigos e familiares. Assim, vamos levar a evangelização, levar o Evangelho a todos os confins da terra. Convido também você a estar se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações, porque assim você vai sempre estar recebendo as nossas orações, estará recebendo as nossas missas e poderá estar sempre rezando conosco na unidade. Hoje nós celebramos a sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Acolhamos o reino, do contrário, ele não acontecerá. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é a tua lei. Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo e o vosso Rei e Senhor Redentor. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é a tua lei. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos os que se voltam para Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão, e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade, e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: Vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças. E foi-lhe dado poder. Depois eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte. Com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes e tinha 10 chifres. Eu observava esses chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando, até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços, e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhe tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu havia um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos já praticamente terminando então o tempo comum, né? Desde domingo, quando celebramos Cristo Rei, nós estamos já dando por findado este tempo comum e para iniciarmos amanhã à noite, a partir de amanhã à noite, a celebração do Advento, né? Preparação para o tempo tão lindo do Natal. E hoje, nesse momento, Daniel tem uma profecia meio estranha, né? Que, ouvindo essa questão dos animais aqui, diante dessa visão, talvez pareça um pouco estranho. Mas o primeiro desses animais, ou melhor, todos eles têm uma coisa em comum, que é reino. Todos os reinos que, de uma certa maneira ou outra, perseguiram os judeus após a saída do Egito, estão aqui citados, principalmente os 4 grandes reinados que não só exilaram, mas alguns escravizaram, outros aproveitaram-se. O leão, que tem asas de águia, é semelhante à Babilônia. Representa, então, o reino de Nabucodonosor, que a princípio era um leão forte, avassalador, que depois foi se erguendo ao Deus verdadeiro, perdeu as asas, porque Nabucodonosor também perdeu um pouco a sua majestade, perdeu todo o seu discernimento, tudo aquilo que ele tinha, mas ainda assim era um leão forte. O segundo é o urso que está aqui com as costelas, dizendo, vamos, come mais carne, é praticamente o Império Persa, dos Medos também. Significa aquele império que vai destruir a Babilônia, aquele império que vai dar uma nova configuração, mas que ainda assim seria ruim, embora seja um povo persa, né, com o rei Ciro que dê a liberdade aos judeus, mas mesmo assim ainda mantinha um certo controle. O terceiro animal, que aqui é o leopardo. O leopardo, né, ele simboliza muito a agilidade, ainda mais com 4 cabeças, aquela coisa toda, astúcia, tudo. O leopardo é o Império Grego, o Império Macedônio, que veio, como a gente falava na semana passada, com Alexandre o Grande, e colocou diversas culturas no meio. E por fim, esse animal que não tem aí um formato, né? É interessante que nesse caso Daniel não vê um formato explícito, conhecido como os outros, mas ele vê um animal estranho, né? Dentuço, que devora e tritura, que tem chifre, tem isso, tem aquilo. Nada mais, nada menos que o Império Romano. E o Império Romano ele é bem avassalador, justamente porque ele começa, né, não só com a ocupação do território, e começa com a questão também comum que os outros impérios tinham de dominar o povo, mas também é um império que vai estar presente
e regente na época que Cristo nasce. E aí também vem as perseguições com relação primeiro ao povo judeu mesmo, que não ouvia Jesus, mas também depois, mesmo depois de Jesus ir embora, subir aos céus, as primeiras comunidades. Esse chifre pequeno que nasce aqui depois que os outros chifres estão prontos, esse pequeno aqui é o chifre da novidade, porque agora, além de tudo, não é mais o povo judeu, agora é o povo cristão, que vai ser perseguido, os santos, os apóstolos. Então aqui Daniel vê os impérios, todos eles, cada um com a sua particularidade e representatividade. Mas o interessante, né, da visão de Daniel não são só os seres, mas são a própria presença de Deus, o ancião de muitos dias, que está no fogo. A gente sempre sabe que o fogo, além de ser o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo também da força. O fogo é o símbolo da transformação. O fogo é o símbolo da mudança. Né? A gente pode pegar o aço mais forte que existe, coloca no fogo para você ver. Ele vai derreter, ele vai ficar maleável. Então, o fogo que está aqui no trono, o rio, são na realidade a força e o poder de Deus, afora os anjos que o servem. Deus, então, assenta-se no seu trono. E o Império Romano, ele é totalmente destruído. Quando mostra aqui que esse animal estranho acaba por ser morto, ele significa que o Império acaba. Os outros impérios, né, embora Roma ainda exista, mas não mais como aquela época, os demais impérios eles foram ao longo da história mudaram de nome, deixaram de ser aqueles poderes fortes, mas o interessante é que tanto o Império Babilônico, o grego, o persa e por aí vai, depois que eles passaram, eles já não sofreram mais ameaça. Eles passaram, quando eles foram totalmente dominados, acabou-se, mas não tinham mais perigo. Agora, o Império Romano não. O Império Romano ofereceu perigo em todo momento, até que ele foi finalmente exterminado. Mostra pra gente que Deus tem o controle de tudo. Deus, como diria Jó, né? Deus deu, Deus tira. Significa, nós ainda podemos ver que por maiores que sejam as tribulações, maiores que sejam os poderes, maiores e mais ameaçadores que forem as coisas que possam se colocar antes de nós, Deus ainda é maior. Nele, todo o império, toda pessoa, tudo se dobra, tudo tem um fim, tudo tem uma finitude. Quando vem o Filho, então, é dado a ele a glória. Jesus aparece, né, mostrado aqui, né, essa alusão que faz ao Cristo, na realidade, mostra que já de antemão, Daniel já prevê que o Messias vai vir com poder e glória. E, de fato, Jesus está mostrando isso no Evangelho. Ele faz a comparação com a figueira, né? Que bonito, todo mundo percebe, todo mundo tem um olhar humano maravilhoso para com a figueira e demais árvores, para saber quando que os frutos estão acontecendo, para ver as transformações dela, mas a gente ainda é muito cego ao olhar para os sinais dos tempos, olhar para o que Deus nos dá de mais belo, olhar para as coisas que Deus proporciona. Quantas vezes você, quantas vezes eu também, no dia a dia paramos de olhar aquilo que o Senhor nos dá e só reclamamos, por exemplo. Dificilmente a gente para agradecer talvez pelo ar que a gente respira, a gente agradece pela própria vida que nós temos. O Senhor diz, tudo passa, as coisas boas, as coisas ruins, mas nós devemos saber que, primeiro, tudo está no controle de Deus. Todas as coisas têm que passar, todo sofrimento que a gente passa, ele tem uma finalidade. Na maioria das vezes, é fazer com que a gente aprenda alguma coisa, se torne pessoas melhores. Jesus fala que as coisas aconteceriam
até que passe a geração, né? Ele se referia, de um lado aqui, primeiro, à questão da própria destruição do Templo de Jerusalém, fim do Império Romano, as perseguições. Isso de uma maneira temporal, mas atemporalmente falando, fora do próprio tempo histórico, nós podemos entender isso daqui também como tudo que nós passamos não é por acaso. Tudo que nós passamos é obra do Senhor, tudo que nós passamos é para a honra e glória do Senhor. E Jesus deixa essa linda palavra, né? Tudo passa, até mesmo o céu vai passar, mas é somente a palavra de Deus que permanece. Então, se nós ainda continuamos presos à palavra de Deus, com toda certeza nós também não passaremos. Nosso corpo, sim, vai passar, vai voltar a ser pó, mas a nossa alma vai ser ressuscitada, vai estar no reino dos céus, lá junto com os anjos, glorificando ao Pai, sentado no seu trono, e ao seu Filho, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Que olhar os sinais dos tempos nos façam cada vez mais perseverar na fé, que cada vez mais fortes como a figueira, cada vez mais destemidos para com as causas do próprio reino, façam com que nós nos convertamos, façam com que nós percebamos a nossa própria finitude com os reinos que passaram e saibamos que tudo o que acontece, acontece pela vontade de Deus. Tudo o que acontece tem um propósito, mas tudo vai passar. Que aprendamos com as coisas que acontecem, que nos convertamos diariamente, mas nunca se esquecendo da palavra de Deus, que é viva e eficaz eternamente. Vamos rezar? Ó Deus, Senhor do tempo e da história, olhai com bondade para vosso povo, que humilde vos apresenta seus rogos. Senhor, protegei vosso povo. Dai à Igreja ser vossa força e destruir o poder do mal, adiantando a vinda plena de vosso reino. Rezemos. Senhor, protegei vosso povo. Fortalecei nossa esperança e decisão de viver em cada dia o ensinamento de vosso Filho. Rezemos. Senhor, protegei vosso povo. Guardai-nos de toda maldade e que sejam banidos dos povos e nações o ódio, a vingança e a guerra. Rezemos. Senhor, protegei vosso povo. Deus Altíssimo e rico em misericórdia, dai-nos força de implantar em nosso tempo a vossa paz. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos, bendito pelo amor, bendito pela vida, bendito sejais também pelas nossas mãos unidas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos, bendito pelo pão, bendito pelo vinho, bendito sejais também pela força no caminho. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, estes dons que nos mandastes consagrar em vossa honra, e para que eles nos tornem agradáveis aos vossos olhos, dai-nos guardar sempre os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa palavra, criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre,
nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Leão e o nosso Bispo Moacir, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias,
as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com São José, São João Batista, Santa Luzia, São Sebastião e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Todo poder foi-me dado no céu e na terra, afirmou o Senhor. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Todo o poder foi-me dado no céu e na terra, afirmou o Senhor. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Oremos. Fazei, ó Deus Todo-Poderoso, que nunca nos separemos de vós, pois nos concedeis a alegria de participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Singela, doce e pura Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé, seu nome é Maria de